Amém. Se você trouxe a palavra do Senhor, agora é o momento da palavra de Deus, que nós vamos ler e estudar e meditar nela. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 40 em diante. Só pedir para diminuir essa luz rosa aqui. Tá muito rosa em cima de mim. Ai, ai. Deixa mais branca assim. Amém. Aí, agora sim. Obrigado, gente. Lucas, capítulo 8, verso de número 40. Como é que está o título da tua Bíblia lá? Alguém pode dizer para mim? Amém. Qual outro? O poder de Jesus sobre a vida e a morte. Qual que é o outro? A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Qual outro título tem por aí? A súplica do dirigente da sinagoga. Dirigente. Qual outra? Tem mais alguém? Pedido de Jairo. São essas? Amém. Quando Jesus voltou, eu vou ler o segundo telão, depois eu acompanho com a minha versão. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos. E estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todos os seus recursos de economia, e por nenhum pudera ser curada. Chegando, pois, por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e te diz, e ainda dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero louvar o teu nome nessa noite por estarmos reunidos em família para bendizer, para te glorificar, para declarar que o Senhor é Deus e Rei da nossa vida. Agora fala o nosso coração, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coração de receber a tua palavra, de entender a tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Em nome de Jesus, assim nós oramos e colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? É muito interessante esses subtítulos que colocam na Bíblia, porque não faz parte do texto original. Os títulos da Bíblia, esses subtítulos, é uma tentativa de ajuda para separar conteúdo, que às vezes mais atrapalha que ajuda. Mas no caso dessa mulher é interessante. É interessante esse relato, porque a Bíblia simplesmente, a pessoa que fez esse subtítulo, ela não se preocupou muito, na maioria das versões, em ir além dessa mulher, além de dizer o seguinte: a cura de uma mulher enferma, ou a cura de uma mulher hemorrágica. Quem separou os textos, os homens que traduziram e colocaram esses subtítulos, colocaram só o estigma dela. Mulher enferma. Eles poderiam ter colocado outra coisa: o poder de Jesus para curar. Ou focar o milagre que Jesus estava realizando ou iria realizar na vida dela. Mas a maioria dos textos, a maioria dos homens que colocaram subtítulos optou em colocar assim: a mulher hemorrágica. Ponto.
Tanto que a gente conhece ela até hoje pela mulher hemorrágica. Assim foi, não colocaram o nome dela. O nome dela no título não aparece, no texto não aparece. É uma mulher que, em algum dia, em algum tempo, em algum determinado momento, começou a sangrar. A culpa não foi dela, ou foi? Não. A culpa não foi dela. Algum dia na vida dela, levando sua vida normal, andando e trabalhando, fazendo as coisas que uma mulher fazia na sua época, nas coisas de casa, na época era assim. Um dia essa mulher começa a sangrar. E era natural na lei israelita que a mulher ficasse afastada da família por 7 dias, uma vez que ela estivesse em fluxo menstrual. Mas o problema dessa mulher é o seguinte, passou 7 dias e nada aconteceu, nada de melhor, ela continuou sangrando. Passou 7, passou 14, e foi indo, a gente não sabe a intensidade do sangramento. Foi o suficiente para ela não morrer, mas foi o suficiente para ela perder todo o recurso que tinha, e para viver o resto da vida longe da família. Pelo menos por 12 anos ela viveu longe. 12 anos que ela não podia entrar em casa, se ela tivesse filho, ela não poderia beijar o filho, ela não poderia ir na igreja, ela não poderia entrar na sinagoga, uma mulher que simplesmente foi conhecida no bairro, a mulher do fluxo de sangue. A culpa não era dela. Ela não tinha culpa alguma no negócio. Mas aconteceu com ela. Você acredita que coisas acontecem sem que você tenha culpa? Coisas acontecem. Um dia você fica triste, um dia alguém fica triste, e ele pensa, vai passar, no outro dia ele volta a ficar triste, aí passa uma semana ele continua triste, depois passa um mês ele continua triste. E depois passa 2 meses, ele continua triste, ele já não entende por quê, depois passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, e agora ele não é uma pessoa triste. Agora ele é outro depressivo, o estigma. Ou alguém que está lutando para manter o seu casamento, mas de repente escorre pelas águas, pelos vãos dos dedos, e aquela pessoa passa a ser, de repente, o divorciado. Ou o doente. Ou o depressivo. Coisas que muitas vezes nós não planejamos. Ou desses exemplos que eu dei, alguém planejou um dia, puxa, um dia eu vou pegar uma doença, vai ser maravilhoso, e vou seguir. Algum dia alguém pensou assim, não, um dia, 2000 e tanto, eu vou entrar num clima de depressão, vou ficar depressivo, e se tudo der certo, eu vou morrer depressivo. Não. Quando a pessoa está no altar também, casando, ela não vai dizer, 5 anos no máximo, já vamos divorciar. Coisas ruins acontecem. E coisas ruins também acontecem para quem é bom. Ou é só eu que observo isso, ou a Bíblia? Você conhece alguém, gente boa, pessoa que você diz assim, puxa vida, esse cara não merecia e está passando por um momento de crise? Quem conhece, levanta a mão. Às vezes acontece com você. É aquela oração que a gente para diante de Deus e fala assim, Senhor, por quê? Aconteceu com essa mulher. Já a história de Jairo é uma história diferente também. Ele não tinha nada a ver com aquilo, apesar de que a Record deu uma estragada na imagem de Jairo, que foi terrível. Mas ele era dirigente da sinagoga, homem respeitado. A filha dele estava doente. Eu estou olhando o Danilo lá atrás com o filho dele no colo. Eu duvido que o Danilo deseje que o filho dele fique doente. Mas duvido. Nenhum pai deseja que o filho fique doente. Assim, tomara que um dia fique doente e morra. Mas Jairo, mesmo na sinagoga, comandando as coisas lá, ajudando, ensinando, aquela coisa toda que os rabinos faziam, a filha dele ficou doente. E o pior, a filha dele só não ficou doente, a filha dele veio a falecer de fato. A história aqui narrada não é da mulher do fluxo, ela entrou no meio do negócio. Jairo chega para Jesus e diz, Jesus, vai na minha casa, eu preciso que o Senhor vá lá. A minha filha está doente, eu preciso que o Senhor ore por ela. Jesus falou, tranquilo. Pense você e eu. Você tem um problema terrível em casa, sua filha está doente, muito, muito doente. Você encontra Jesus. Pessoalmente, olha no rosto dele e fala, vai na minha casa. Jesus fala, claro, é agora, vamos. A partir daquele momento, você fica feliz ou não fica? Gente, já dá para começar a comemorar. Jesus está indo para a sua casa curar sua filha. Pronto, acabou o problema. Só que
diga assim, só que. Só que, no decorrer da caminhada, entra a abençoada da mulher. Uma mulher que não tinha nome, uma mulher estigmatizada, uma mulher que também não tinha feito nada para sofrer. Ela entra no meio da história. Uma mulher de excepcional valor. Pensa. Toda pessoa que estava em fluxo menstrual, toda mulher que estava em fluxo, se ela tocasse num homem, ela era considerada maldita. Jesus era um mestre de alto nível, ou seja, naquela época que essa cura estava acontecendo, Jesus estava em ascensão. O ministério de Jesus estava no auge. Os fariseus ainda achavam que Jesus ia entrar na deles e que o partido ia se fortalecer, os saduceus estavam disputando, os escribas ali olhando. A mulher chega no meio de 12 discípulos do maior rabino que estava pisando na terra naquele momento. A chance dessa mulher ser apedrejada é imensa, porque era isso que tinha que acontecer com ela. Uma mulher que estava no meio da multidão, se arriscou a entrar no meio da multidão, se arriscou a tocar nas orlas de Jesus, se arriscou a ser curada mesmo diante da possibilidade dela ser morta. E a frase de Jesus para ela no nosso contexto é: você se arriscou por causa da sua fé, agora você ficará bem. Você pode dar graças a Deus? E aí me levanta uma pergunta, queridos. O tema da mensagem dessa noite é a fé que corre riscos. Você já reparou que muitas vezes a nossa fé nos faz correr riscos na vida? Se nós olharmos para a história de alguns homens, Zaqueu, chefe dos publicanos, trazendo para Curitiba, para a nossa época, chefe da coletoria de impostos. Qual órgão é responsável pelo coletamento de impostos hoje? Receita. Ou ele poderia ser talvez um superintendente da Receita Federal no seu lugar, no seu tempo. Um homem de baixa estatura, um homem de muitas festas, muito badalado na sua região. Homem que muita gente devia favor para ele. Homem também de suborno. O homem que aprendeu a malandragem do negócio. Ele descobre que Jesus vai passar. E ele pensa consigo mesmo: eu quero conhecer esse homem, mas eu sou pequeno. A ideia dele, óbvia, eu vou subir numa árvore. E ele sobe numa árvore. Numa época onde homem correr já era vergonhoso. Só os empregados corriam, os patrões nunca. O homem era de estatura elevada na sociedade, fisicamente baixo. E ele não se importa com o que vão dizer dele, porque ele sobe numa árvore, passando a maior vergonha que um homem podia passar naquela época, só para ver quem era Jesus. E ele chama Jesus, e ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele em cima daquela árvore, e no final das contas Jesus está na casa dele. Mas ele não tem vergonha, ele chama todo mundo que ele conhece, fala: vamos lá em casa que Jesus vai estar lá. Eles comendo com todo mundo na mesa. Zaqueu não se controla, fala: Senhor, o negócio é o seguinte, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Qual é o risco que esse homem está correndo? Diga assim: de ficar pobre. Simples. Um homem acostumado com muito dinheiro, com muito privilégio, com muitas amizades, tudo conquistado pelo dinheiro. Agora ele está abrindo mão de tudo isso. Olha o risco que ele está correndo. Porque ele encontrou em Jesus alguém muito maior do que todas as suas posses juntas. Uma fé que corre risco. Uma fé que está disposta, de alguma maneira gloriosa. E Pedro, olhando para Jesus, vindo sobre as águas, ele olha para Jesus e fala assim: é o senhor mesmo? Sou eu, Pedro. Manda eu ir até onde o senhor está. Então venha. Pedro pula na água. E anda. E ele vai andando até Jesus. Qual é o risco? Simples. Quem já andou de barco na vida? Quando você pula na água, o que acontece? Claro, você sai andando, não é verdade? Qual é o risco? Tempestade. Madrugada, 3 horas da manhã.
Pedro é tão doido na sua fé, que ele simplesmente pula do barco. Olha o risco. Risco da sua vida, da sua integridade física. O apóstolo Paulo, então, não dá nem para dizer tantas vezes que esse homem entrou em risco por causa da sua fé. No último naufrágio que ele sofre, o barco se desmantela inteiro. Ele fala assim, gente, eu posso falar uma coisa? Na noite passada eu estava dormindo. Veja, ele estava dormindo. Ele teve uma visão. O anjo falou com ele em visões espirituais à noite. Ele falou assim, ninguém vai morrer. 200 e poucos homens do barco. Falou assim, não, ninguém vai morrer. Fica tranquilo, todo mundo. Nós vamos dar um jeito. Ele simplesmente vê o barco esfarelar na sua frente. Eles vão para a ilha. Um olha para o outro. Está tudo tranquilo. Um homem que corre risco de vida. E aquela mulher lá atrás do Antigo Testamento, daquele menininho que morreu, que ela foi até o profeta? Quem lembra dessa história? A mulher não podia ter filho, o profeta falou, você vai ter filho. E ela teve. Mulher rica. Um dia o filho está com o pai, dor de cabeça forte, desmaia. Ele morreu. A mulher pegou o menino, falou chamou o empregado, falou assim, prepare um animal para mim, sela ele, porque eu vou pegar meu filho e vou falar com o profeta. Sabe qual a distância que aquela mulher andou com o filho morto até chegar na montanha que o profeta estava? Diga assim, 50 quilômetros. Uma mulher sozinha, com uma criança morta, andando sobre um animal, até chegar no profeta. Quando o profeta vê aquela mulher de longe, ele olha para o seu discípulo e fala, gente, alguma coisa está errada. Vai lá e pergunta para ela o que está acontecendo. Quando o rapaz chega, fala assim, não, está tudo bem, preciso falar com o profeta. E chega diante do profeta e fala assim, eu te pedi algum filho? Não. Você profetizou sobre a minha vida, esse menino morreu. Como é que nós vamos fazer? Qual o risco? O risco de passar vergonha, do filho dela não voltar. Porque a verdadeira fé, ela vai te implicar a ter riscos na vida. A de Jesus e quando fala com Lázaro, então. A pedra colocada diante do túmulo de Lázaro. O que Jesus fala para Maria, fala para Marta que está em volta dele, para os discípulos? O que está acontecendo aqui? Não, o Lázaro morreu. Não, ele está dormindo. Tira a pedra. O que ele está dizendo? Ele vai sair. Jesus não ora em segredo para que se der o milagre, ele fala, viu, eu orei. Ele fala antes, vai acontecer, ele vai sair. Eu vou orar, ele vai sair. Ele está dormindo, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Qual que é o risco? Esse Lázaro não sai. Muitas vezes na nossa vida, a nossa fé implica em corrermos riscos. Sem falar daqueles 4, que botaram o amigo em cima de uma maca, e levaram até onde Jesus estava, e não conseguiram botar ele pela janela nem pela porta, subiram pelo telhado e desceram ele diante de Jesus. Qual que é o risco? Jesus poderia olhar para eles e falar assim, não vou curar. Não vou fazer. Agora eu pergunto, todas essas pessoas que eu citei correram riscos. Quais delas foram frustradas? Quantas? Nenhuma. Deus honra a fé que corre risco por amor ao nome dEle. Olhando para as circunstâncias dessas pessoas e dessa mulher, uma mulher que Jesus diz, poxa vida, em outras palavras, você correu risco para me tocar. Jesus era conhecido como um tzadik. Só um pouquinho de cultura judaica. Tzadik era um homem de elevada estatura espiritual. Era como se, naquela época, eles classificassem pessoas comuns, pessoas intermediárias e pessoas muito santas. O tzadik era o homem muito santo. Ele não era nem uma pessoa intermediária, nem comum. Jesus era tido como um tzadik. Uma mulher normal, sem nenhum problema, tocar em Jesus, ela já poderia ser condenada a qualquer tipo de problema. Agora, pensa uma mulher que sabia, tanto que ela não se pronuncia, ela fica em silêncio. Ela sabia que ela estava doente, ela não poderia tocar nele, mas a fé dela fala mais alto. Diga assim, quando a fé fala mais alto que a lógica, eu corro risco, mas eu saio vitorioso. Foi a história dessa mulher. Agora eu fico me perguntando, por que a gente não corre risco na nossa fé? Parece que a nossa fé é tão previsível. A gente ora em segredo, se acontecer em público é Deus, e foi minha oração.
Se não acontecer, eu fico bem quieto e não falo nada. Por que nós estamos perdendo a capacidade de correr riscos na nossa fé? E eu te pergunto, quando foi a última vez que você correu risco por causa da sua fé? Ou o risco de passar vergonha, ou o risco de qualquer outra coisa acontecer, de um milagre não acontecer. Quando foi a última vez que você se lançou em fé a ponto de correr risco por ela? O que impede a nossa fé de ser ousada nesse ponto? Eu só vou apontar duas coisas, só. Uma delas é o que contamina muita gente. O medo ou a opinião pública. Diga assim, a opinião pública. A opinião pública é uma desgraça dentro do coração do homem. E se eu lançar minha fé, o que os meus amigos vão falar? O que os meus colegas vão dizer? O que a minha família vai falar? O que a minha roda social vai dizer? E se eu falo no meio do clube que eu frequento que a minha fé é tão firme assim? E a minha opinião deles? Quando a opinião pública fala forte dentro do seu coração, a sua fé é neutralizada. Olha em João o que a palavra fala, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 12. Quando os homens amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, a opinião pública fala muito mais alto do que a palavra. Se eu me converter, e se eu me converter a Jesus, o que vão falar de mim? Lucas capítulo 6, uma frase de Jesus, diz assim: ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque o pai dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Numa outra versão, uma versão muito mais fluida para os nossos dias, a palavra diz assim: coitados de vocês que dependem da aprovação alheia. O desejo de manter o status sufoca a fé que é ousada. A fé que é ousada é a fé que não faz assim na água para ver se ele vai afundar. É a fé de Pedro, que ele pula na água. A fé ousada que você vai para o tudo com Deus e entrega a sua vida para Ele. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo declara: acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Não dá para abraçar a opinião de todo mundo e ser um verdadeiro servo de Cristo ao mesmo tempo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. São irreconciliáveis, você não consegue pegar com as duas mãos. Havia um ditado antigo que dizia assim, que é impossível assoviar e chupar cana. Quem lembra disso? E não dá mesmo. Agradar a multidão e ser servo de Jesus ao mesmo tempo e receber dele o elogio, são duas coisas irreconciliáveis. Ou você vai ter uma ou você vai ter outra. Por que a palavra de Deus diz, ai daqueles que recebem elogios de todos? Porque quem busca, quem recebe elogio de todos é aquele que agrada a todos. Você já experimentou isso na sua vida? Basta você ter uma opinião que você já faz algum adversário na vida? Em épocas políticas isso aflora mais. Só você escrever no seu Facebook de qual partido você mais é simpático. Me deletaram um monte. Perdi um monte de amigo, nossa, amigo muito próximo. Última eleição, nossa, deu uma limpada no meu Facebook. Eu não ofendi ninguém, não falei mal de ninguém. Só expressei minha opinião. Você pode agradar a todo mundo e não dar em nada na sua vida. Ser aquilo que a minha avó falava, Maria vai com as outras. Coitada da Maria que levou o nome, né? Mas... Ou você pode decidir tomar uma decisão na sua vida, uma postura. E quando você toma uma postura, principalmente em relação a Jesus, você vai ter adversários, é normal. A primeira coisa que eu destaco nessa noite, o primeiro fato que impede a nossa fé de ser arriscada, ousada, a opinião pública.
Segundo, o medo. Principalmente o medo de fracassar. Olha para esses dados. O medo nos acompanha desde que a gente nasce. Olha só. De 0 a 6 anos, a criança tem medo da perda do amparo e de barulhos intensos. De 7 a 12 meses, a criança começa a ter medo de pessoas estranhas, de imprevistos e de objetos vagos. Isso aqui segundo a psicologia. No primeiro ano de vida, a criança já começa a ter medo da separação dos pais e tem medo de pessoas estranhas. Isso permanece. No segundo ano de vida, a criança tem medo de barulhos desconhecidos, de animais, tem medo de escuro, objetos grandes, maiores do que elas, locais estranhos, e a separação dos pais continua a estar presente ali como medo. No terceiro e no quarto ano de vida, a criança tem medo de máscara. Então não adianta levar o seu filho para o circo antes disso. Ele vai ter medo. Vai ter medo de máscaras, vai ter medo de escuro, vai ter medo de animais e vai ter medo da separação dos pais. Olha que interessante. No quinto ano de vida, continua tendo medo da separação dos pais. Ela tem medo de animais, de pessoas más. Ela começa a discernir o que é um ladrão, o que é uma pessoa ruim. Ela tem medo de sofrer dano físico, isso no quinto ano de vida. No sexto ano, ela começa a ter medo de seres sobrenaturais, monstros, bruxas, trovoadas, dormir e ficar sozinho no seu quarto. Separação dos pais, medo do escuro. No sétimo e no oitavo anos de vida, ela vai continuar tendo medo de sobrenaturais, de seres sobrenaturais, mas ela começa a ter medo de ficar sozinha. E filmes para ela também não é interessante. Informações transmitidas pela mídia, para ela são notícias de terror. Isso é a psicologia que fala. E aí a criança vai ficando mais velha. Do 9º ao 12º ano de vida, ela começa a ter medo de relacionamentos lá na escola. Ela começa a ter medo de encarar professores. Ela tem medo de passar reprovações sociais, de não ser incluída no grupo. Ela começa a ter medo de não ser bonita. Ela começa a olhar para o espelho e se surge acne, essas coisas, ela já começa a achar que ela é feia. Do 12º ano ao 18º, ela tem medo ainda de relações interpessoais. Ela tem dificuldade de se relacionar com certos grupos. Ela pode ter uma perda de autoestima por causa do medo. E ela começa a ter o medo que eu e você muitas vezes temos. Ela começa a ter medo de falhar na vida. Na fase adulta, outros medos nos acompanham. Medo de não conseguir bancar a casa, é o medo financeiro. Medo de não conseguir criar os filhos. Medo de o casamento não dar certo. E medo de não progredir na carreira profissional. Desde que a gente nasce, o medo vem nos acompanhando. Tem 2 tipos de medo, lembra? Tem um medo que é maravilhoso. O medo que te mantém vivo. Que é aquilo que te impede de botar a mão no fogo e ficar dando risada. Mas tem o medo que trava a sua vida. Que é aquele medo que te impede de progredir e de avançar. O medo que trava. O medo que faz com que você não haja. Sabe aquela maldita palavra? E se? O e se é uma desgraça. E se eu fizesse isso? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado aquela decisão? A pessoa que fala, e se, é uma expressão verbal de um medo que está dentro dela. Ela tem medos. E os medos que estão dentro dela impedem ela de tomar as decisões que ela sabe que tem que tomar. E ela não vai tomar. Porque o e se vai pegar ela. E se eu tivesse tentado mais? E se eu tivesse feito aquele investimento há 20 anos atrás? E se lá atrás eu tivesse escolhido outra carreira? E se? Essas coisas nos impedem de viver uma fé que realmente traz resultado na nossa vida. A fé que faz você correr riscos. E nessa noite Deus quer trabalhar no nosso coração em relação a essas coisas. Olhando essa história bíblica, que é fato, é real,
Jesus conversa com aquela mulher, e num diálogo que para Jairo era interminável. A filha dele precisava da cura, mas Jesus estava ali conversando. No meio daquela coisa aconteceu a pior, no meio daquela conversa aconteceu a pior coisa que podia acontecer para Jairo. O empregado dele chega na orelha dele e fala: morreu. Não incomoda mais o mestre. A menina morreu. Jesus conversando com a mulher, olhando Jairo que estava logo atrás dele, olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, apenas creia. Pregação de 1 minuto. Não temas, apenas creia. O que te impede de ter uma fé ousada? Eu gostaria de pedir você fechasse os seus olhos. Eu vou fechar a pregação agora, são 19 horas. 40 minutos. Qual é o teu fluxo de sangue? Pastor, meu fluxo é o seguinte. Um dia eu acordei, senti tristeza um dia, senti tristeza 2 dias, senti tristeza 10 dias. Hoje, a medicina me chama de depressivo. Eu sei que por aí se fala muita besteira sobre depressão. Um dia eu estava conversando com uma moça, estava prestes a se formar em psicologia, e ela estava em depressão. E ela disse assim: pastor, sabe como é que é a depressão? Você tem uma fagulha de felicidade, de repente parece que um buraco negro suga tudo. E você não sabe por que aquilo acontece. Você olha ao teu redor e é isso que nos martiriza. Ela dizendo, como estudante de psicologia, e que estava passando por depressão. E a pior sensação é que você raciocina. Eu tenho tudo para ser feliz, mas não consigo. Parece que a tristeza, a alegria é só para te lembrar que você vai ficar triste depois. Ela vem numa fagulha, em milésimos de segundo. Você alegra-se e logo some tudo. E aí o estado é pior, porque você fica se lamentando. Você pensa: eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho família, mas eu não tenho felicidade. Um encontro. E ela me relatou isso, estava eu, minha esposa e ela. Eu sei que a sociedade muitas vezes chama isso de frescura. Mas nós sabemos. Nós sabemos. 1, é uma coisa séria. 2, é a doença do século. 3, Jesus pode te ajudar a sair disso. Eu não sou hipócrita, eu não estou... Pastor, e crentes que vão ficando depressivos ao longo do tempo, você não é um crente de segunda linha. Porque você está passando por esse momento. Assim como um crente que fica doente não se torna um crente de segunda linha. Mas o fato é que você não pode parar. Permaneça firme e buscando ao Senhor. Você vai sair dessa. Deus vai estender as mãos para você em um momento. Pastor, mas aonde é que Deus está quando eu estou em depressão? Deus está junto com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, é o que Jesus falou para nós. Jesus está com você. Nos vales da vida, Jesus está conosco. Pastor, a minha tristeza, o meu fluxo de sangue é o seguinte: é áreas da minha família, é o filho que não vai para frente. Eu criei esse menino, criei outros e só um não vai. Isso tem se tornado muito comum. Às vezes na mesma casa, 2, 3, 4, 5 filhos. Alguns vão e deslancham debaixo da mesma criação, tem o mesmo pai, é tratado pela mesma mãe. Mas um filho não vai. Empurra, mas não vai, ajuda, mas não vai, força, mas não vai. Talvez esse seja o seu fluxo de sangue. Uma coisa é certa. Ao longo da nossa vida, nós sofremos. E Jesus veio ao mundo para ajudar-nos nesses momentos
em que a gente acha que ninguém está olhando por nós. Jesus está olhando por você. Quando você acha que não há ninguém, você pode ter certeza. Jesus está olhando por você. Se Jesus é capaz de ser bom para quem não gosta dele, a Bíblia fala que Jesus é bondoso até para pessoas que não o amam, ou não o ama. Quanto mais você que saiu da sua casa e veio participar de um culto de adoração, o que Jesus não pode fazer na sua vida? Se você puder, toda a igreja, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar com você. De maneira alguma, pode ficar tranquilo, você que nos visita. Nós não vendemos e nem ensinamos a religião. Nós abrimos a palavra e deixamos Jesus se mostrar a nós. Jesus nos ama. E essa é uma realidade. Jesus é capaz de nos amar. Sim. Ele é capaz de amar até quem não tinha o menor interesse em estar com Ele. A palavra do Senhor no livro de Mateus diz: seja feito conforme a sua fé. Em Lucas capítulo 6, a Bíblia declara: pois Ele é bondoso até mesmo para com pessoas ingratas e perversas. Imagine a bondade que Ele não quer se manifestar, que Ele não quer manifestar na sua vida. Eu quero orar com você agora. Quero orar com todos aqui. Quem sabe você está sofrendo na sua vida, está passando por momentos de angústia e não tem Jesus como o Senhor da sua vida. Nessa noite é uma boa noite para você fazer de Jesus Senhor da sua casa. Não da igreja. Não eu ser o Senhor da sua casa. Jesus, o Senhor da sua casa. Não a quadrangular, não o pastor. Jesus, ser o Senhor da sua casa. Aonde Jesus entra, há paz, há gozo, há alegria no Espírito. Mesmo em meio às adversidades, dá para ser feliz? Dá, claro que dá. Nós vimos aqui nessa quinta-feira a pastora Andréia, lá da Paraíba, enfrentando vários cânceres, vários, um atrás do outro, alegre servindo ao Senhor. É que no meio da doença ela enxergou algo glorioso. Jesus não a abandonou em momento algum. E agora ela está aqui no nosso meio, livre dessa desgraça, dessa doença. E testemunhando o que Deus fez na vida dela. Ela não pausou a felicidade dela lá atrás e passou 7 anos em tristeza, apesar de que foi desafiada na fé várias vezes. Ela encarou com fé. Ela encarou com a certeza que Deus ia dar vitória para ela. Deus vai dar vitória para você. Deus vai te ajudar. Jesus pode te ajudar, os céus podem ajudar você. É esse filho que não vai para frente, é esse dinheiro que não aparece, é a finança que não decola, as finanças. Ou é a depressão que come a tua felicidade. Não sei qual é o problema. Eu sei que Jesus é a resposta para todas as dores dos seres humanos. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Não sei qual é o teu pedido de oração nessa noite, mas vale a pena pedir. Jesus está no nosso meio. E Ele vai te ajudar, se você crer. Se você tiver ousadia de crer. Não tiver medo do que os outros vão pensar ou medo de fracassar. Se você não estiver preocupado com a opinião pública e não tiver medo de fracassar na sua fé, você vai desfrutar de grandes respostas de Deus na sua vida. Porque o que o teu vizinho fala da sua vida não te dá nada. O que as pessoas falam a nosso respeito não nos leva a lugar algum. Mas o que Deus fala a nosso respeito nos leva para muitos lugares. Inclusive pode nos levar para a eternidade. Se Ele olhar para nós e falar: você é meu filho, meu irmão, você sai desse mundo e vai para a eternidade andar em ruas de ouro. O importante é o que Deus fala, não o que a sociedade fala de nós. Você deveria se preocupar menos com o que o teu vizinho fala, com o que a sua família fala, e se preocupar um pouco mais com o que Jesus fala. É isso que nós temos tentado fazer. Olhar para Jesus e obedecer à voz dele, sem criticar os outros, mas olhando para Jesus o tempo inteiro. E fazendo daquilo que Ele deixou escrito a nossa regra de fé. Não o que a igreja quadrangular diz que é certo ou errado, que para nós não vale nada. Vale o que Jesus deixou escrito na sua palavra. Ponto. O que é regra de fé para a nossa vida é o que está escrito na Bíblia. Ponto. Essa é a nossa importância.
É isso que nós damos importância. Vamos orar em nome de Jesus? Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, a gente vê uma mulher, meu Pai, que foi estigmatizada. Uma mulher que foi rotulada. A mulher hemorrágica. Que para o Senhor foi uma das mulheres de maior fé da sua época. A ponto do Senhor dizer para ela, você correu riscos, mas a sua fé te deixou curada, você não tem mais problema. Assim como o Jairo, que teve a sua fé desafiada com a sua filha morta. Nós somos desafiados nas nossas áreas, Pai. O Senhor contempla a nossa vida. Alguns são desafiados pela doença, outros são desafiados por depressões, outros são desafiados por demônios, outros são desafiados por ciclos sociais. Nós temos os nossos desafios. Alguns são desafiados pelo filho que não vai para frente, que por mais que o pai invista, não vai. E nós te pedimos, ajuda a gente nesses desafios. Abençoa a nossa casa, abençoa as nossas decisões. Abençoa a nossa visão de vida, que a gente possa enxergar a vida como o Senhor enxerga e ter mais esperança, sabendo que o Senhor vai agir, que o Senhor vai se mover no nosso favor. Meu Deus, arranca essa doença, arranca essa depressão, muda o coração desse filho que não muda, muda o coração desse jovem que não vai para frente, dá descanso a esse pai, dá descanso a essa mãe. De tanto ao longo dos anos, meu Pai, investir, se cansaram, dá renovo para ele, dá renovo para ela. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, as tomadas de decisão financeira, essas finanças que não decolam, que não progridem. Meu Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão e abençoa. Abençoa-nos de enxergar a tua bondade no meio de tudo isso e saber que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é bom para todas as pessoas, não há acepção do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós colocamos as nossas causas, os nossos desafios e pedimos ao Senhor, nos ajuda a ter uma fé mais ousada. Uma fé que é capaz de correr riscos, uma fé que é ousada e elogiada pelos céus, uma fé que faz a diferença. Não uma fé que é como uma água morna que não tem muito valor para a saúde, mas uma água fresca, algo que realmente traga um resultado duradouro. Que a nossa fé seja fortalecida na Tua palavra e no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor nessa noite.